Olá, o meu nome é Ana, sou de Guimarães, tenho 22 anos e comecei a fazer os preenchimentos com ácido hialurónico há cerca de 4 anos atrás. Eu tornei-me meio que obcecada por aquele objetivo que eu tinha. Há pessoas que metem um corpo na cabeça e querem chegar àquilo, e eu meti caras na minha cabeça e queria chegar àqueles lábios, queria ter um lábio carnudo com um lábio desenhado, meu lábio de sonho. Eu queria chegar a isso e não importava quanto dinheiro eu gastasse e quantas vezes eu fosse lá, desde que eu ficasse com os lábios que eu queria. Fiz várias vezes o aumento com o ácido hialurónico, fiz cerca de 5 vezes num ano. Lá está, depois metia-se qualquer época importante para mim, os meus anos, os anos da minha mãe, vou ter uma festa importante. Eu pensava, meu Deus, eu tenho que ir fazer ácido hialurónico. Na minha cabeça estava perfeita, até precisava de mais, então eu fui à procura disso sempre e a seguir o que na minha cabeça parecia correto. Fiz, lá está, os 5 aumentos. E mesmo assim, eu não estava satisfeita e fui lá novamente. Naquele dia doeu-me mais que ao suposto. Na altura, a profissional me disse que poderia ser a anestesia que não estivesse a pegar tão bem, ou etc. Eu fui para casa e senti uma sensação diferente das últimas vezes. Eu sentia uma pressão gigante nos lábios, como se os meus lábios fossem explodir. Mas eu achei, ok, foi a quantidade que eu pus, se calhar pus um pouco a mais do que era suposto, 1 ml e tal. Eu fui para casa e naquela noite eu não consegui dormir a noite toda. Comecei a ter febre, comecei a sentir os lábios a latejar a toda a hora, sentia um peso nos lábios, como se os lábios me estivessem a cair. E na altura mandei mensagem à profissional com quem eu tinha feito o procedimento. Ela disse-me que era totalmente normal, para não me afligir, que estava tudo bem, para massajar com gelo bastante durante a noite e para tomar um brufeno. E nada resultou, eu continuava cheia de dores e sentia mesmo os meus lábios a explodir. No dia a seguir eu fui trabalhar e estava no salão e eu lembro-me deste dia como se fosse hoje, porque foi horrível. Eu estava a fazer o cabelo a uma cliente e do nada tive que lhe pedir para ir à casa de banho porque começou a sair-me algo dos lábios, uma espécie de pus. E quando eu fui à casa de banho eu comecei a espremer os meus lábios, eu espremi bastante e literalmente estava a sair todo o ácido ali à minha frente. Fiquei em pânico, fiquei sem saber o que fazer. Liguei logo à profissional onde eu tinha feito, ela não me atendeu na altura, pediu-me para eu lhe mandar alguns vídeos de como eu estava. Eu mandei-lhe vídeos a espremer o meu lábio e com o pus, disse-lhe que estava a trabalhar, que não sabia o que fazer, que estava em pânico, se deveria ir ao hospital, se não deveria. E ela disse-me, aguarda até à noite, se continuares, vais ao hospital. E eu aguardei até à noite e à noite fui para o hospital. Quando cheguei ao hospital, a pessoa que estava lá tentou perceber o que é que eu tinha, a pessoa riu-se de mim e disse, mas a menina fez um aumento com ácido hialurónico, os lábios estão aumentados, era o que a menina queria, certo? E eu fiquei chocada a olhar para ela e disse, não, eu tenho alguma coisa, estou com alguma coisa, sinto-me mal, os meus lábios estão a deitar uma espécie de pus, ou seja, eu posso estar com isto infeccionado e eu preciso ser vista por um médico. Então eles deram uma pulseira verde e lá fui eu, 3 horas para a fila de espera, sempre com os lábios a latejar, e fui pesquisar. Foi aí em que eu peguei no meu telemóvel, daí só aparecem tipo coisas à minha frente, a necrose, a morte dos tecidos naquela zona, que depois não poderia ser reversível. E eu comecei a ficar super assustada. Então eu liguei ao meu pai e disse, pai, eu não posso ficar mais tempo aqui, tipo, eu preciso me ir embora, não estou bem. E, entretanto, fui sempre pedindo ajuda em clínicas, no Instagram, eu entrei em pânico. Eu estava por tudo, eu dava tudo, eu implorava ajuda a toda a gente, eu mandava os vídeos para toda a gente, até que finalmente encontrei a clínica, o FaceMe. Responderam-me imediatamente no Instagram, disseram-me para ter calma e que iam conseguir naquele mesmo dia 1 hora para me encaixar, porque lá está, sabiam que era urgente e que eu precisava de ser vista logo e mandaram-me logo vir a correr para cá. Ela chegou aqui com uma autoestima completamente no chão e o que eu recebi foi uma miúda frágil. Vinha com uma infecção grave após um procedimento de injeção de ácido hialurónico realizado numa esteticista. Ela estava com o lábio e a boca completamente infectada. Normalmente essas infecções surgem ou por má técnica ou por ácido hialurónico de origem duvidosa, ou porque exageramos e estamos continuamente a injetar um lábio que não devia ter sido injetado. A Ana sofreu quase 5 ampolas de ácido hialurónico durante 1 ano, coisa que é uma barbaridade para um lábio aguentar, e chegou a um ponto que o lábio dela não aguentou mais
e infectou. Surgiu o pus, surgiu a inflamação, ela não conseguia quase comer, ela não conseguia quase falar, ela tinha dores horrorosas que não a deixavam dormir e foi aquilo que nós fizemos, foi cuidar dela. Quando cheguei ao meu céu, ao meu paraíso, literalmente, porque finalmente alguém olhou para mim e não ficou surpreso, não ficou a olhar para mim com cara de parvo, literalmente disseram-me aquilo que eu tinha e disseram-me o que é que se estava a passar e que eu não ia morrer, que eu ia ficar bem. E eu chorei bastante, porque eu chorei de alívio, chorei de finalmente estou em boas mãos e sei o que está a passar comigo, a necrose, a morte de tecidos, etc. Se aquilo avançasse, se ninguém me conseguisse ajudar, se eu andasse como eu andei, de um lado para o outro, a ser chutada de um lado para o outro, sem ajuda, eu poderia ter morrido, poderia ter chegado a esse ponto. E acho que é isso que ninguém tem noção. Uma coisa tão simples como um aumento labial pode levar à morte, ninguém nos avisa disso. Eu fiquei sem comer, fiquei sem beber, eu não tinha vida pessoal, eu deixei de trabalhar, eu não podia fazer absolutamente nada, eu tive que pedir ajuda para tomar conta do meu filho, ou seja, eu passei uma das minhas piores fases este ano, em abril, quando isso tudo me aconteceu. Primeiro, aquilo que eu lhe prescrevi foi antibióticos e revertemos o ácido hialurónico com a ajuda da hialuronidase, uma enzima que tem como função destruir o ácido hialurónico e normalmente é injetado essa enzima no lábio para tentar reverter o ácido hialurónico, para tentar eliminá-lo. E, ao mesmo tempo, fizemos a prescrição de antibióticos e de anti-inflamatórios para tentar diminuir a inflamação, para que ela estivesse confortável e também tratarmos a infecção. Durante essa semana, ela fez o antibiótico, fizemos 2 sessões de hialuronidase, de enzima. No entanto, a infecção era tão grave e o ácido hialurónico era tanto, só com esses procedimentos não conseguimos reverter a infecção, nem conseguimos que ela ficasse. Portanto, na semana a seguir, nós aquilo que fizemos foi o Endolift. O Endolift é um laser. Nós usamos o calor do laser para tratar a infecção da Ana. Eu introduzi o laser dentro do lábio, através do calor aquilo que eu consigo fazer é destruir um bocadinho do ácido hialurónico e eliminar por completo as bactérias, ou seja, matar as bactérias pelo calor, e foi isso que nós fizemos. No dia a seguir a fazermos o Endolift, a Ana já disse que já conseguiu dormir, já conseguiu comer, já ficou muito mais confortável, porque nós com aquele procedimento já conseguimos reverter quase a infecção e eliminá-la. Passei por várias coisas que lá está, que teria evitado se eu não tivesse feito o aumento com uma pessoa que não era profissional e também, lá está, se tivesse feito a quantidade que eu deveria ter feito, com todas as precauções que eu deveria ter tomado, depois de todos os tratamentos do antibiótico e etc. e do Endolift. Os meus lábios, obviamente, não ficaram logo normais e eu mesma não fiquei normal, porque eu tinha uma infecção que já estava muito avançada. Mas tirando isso, continuei, colei a alimentação, eu não, literalmente tinha cuidados com tudo, eu estava muito assustada ainda com as aftas, eu comecei a ter aftas na boca toda, também não conseguia alimentar-me direito. Este período todo em que eu tive com ácido, eu não conseguia comer direito, eu alimentava-me à base de papas e iogurtes. A Ana gosta muito, ela tinha um lábio muito fininho, ela gosta muito de ter os lábios preenchidos, mas aquilo que eu recomendei à Ana foi dar paz ao seu lábio, dar sossego ao lábio. Porquê? Porque o lábio sofreu muito, ele ficou muito inflamado, eventualmente ele pode ter ficado com alguma fibrose e nós não queremos de todo voltar a preencher esse lábio, pelo menos no mínimo durante 1 ano. Não lhe fiz qualquer tipo de preenchimento, ela ainda tem um bocadinho dos preenchimentos que realizou, nós não revertemos por completo o ácido hialurónico, ela ainda tem algum volume e ela está satisfeita com esse volume, portanto, aquilo que fazemos é sossego e paz àquela estrutura para não lhe causarmos mais complicações. Quem sabe daqui a 1 ano e meio, 2 anos, mas eu não creio que haja essa necessidade, pelo menos nos próximos tempos, porque ela tinha muito volume e esse volume, nós sabemos agora que o ácido hialurónico mantém-se mais tempo do que aquilo que nós achávamos, portanto eu creio que aquele ácido que ela tem ainda se mantenha mais 2 anos, mais ou menos. Ela disse-me que tanto ela queria fazer mais e mais e mais, ou seja, ela viu que se sentia bem com o preenchimento de ácido hialurónico e queria cada vez preencher mais porque queria voltar a ter essa sensação de melhoria da autoestima. O problema está em que a Ana não sabia que podia ter complicações e principalmente o profissional não lhe disse que não. Isso é muito importante que quando nós temos um paciente à nossa frente que quer mais, nós temos que ser nós a dizer não, espera,
não podemos fazer mais porque pode haver complicações, pode acontecer isto. E esse foi o grande problema, além desse profissional não ter capacitação para injetar, nem para depois ajudar a Ana, não teve ética em dizer não. Nós temos de estar atentos às nossas fragilidades e nós não podemos estar constantemente a injetar nem a implantar materiais que são estranhos ao nosso corpo, porque ele eventualmente vai nos dar complicações. Idealmente devem ser sempre colocados por pessoas profissionais e principalmente por pessoas que consigam resolver as complicações a seguir, porque quando tudo corre bem é fantástico, mas quando corre mal é que são elas. Portanto, a pessoa que coloca um produto dentro do nosso corpo tem que saber resolver essa complicação, porque se não consegue resolver, nós não devemos confiar nela para nos colocar um implante, porque o ácido hialurónico é um implante. Nós queremos nos sentir bem com a nossa cara, com as nossas feições, mas também temos que ter naturalidade, porque se começamos a ficar artificiais, deixamos de nos reconhecer e deixamos de ser nós próprios. Por isso, a recomendação é alguém que vos veja e veja o paciente como um todo. Até aos dias de hoje, que estou bem, estou feliz e não voltei a fazer aumento labial porque não sinto necessidade disso, porque quando vim cá, para além de todo o amor, todo o carinho que me deram e de me terem resolvido o meu problema, fizeram-me perceber que uma mulher não é uns lábios carnudos, uma mulher não é um nariz perfeito e que nós podemos também amar-nos e gostar de nós da nossa forma mais natural. E sim, eu talvez um dia queira voltar a fazer, mas sempre com uma profissional, no caso a doutora Vera, e sempre com alguém que me possa ajudar se algo correr mal. Acho que isso é o ponto número 1, é procurarmos alguém que não só possa fazer o procedimento, mas que se correr mal também nos possa ajudar.